Abra sua Bíblia no Evangelho de João, por favor. Deixa eu ler a mensagem com você. Daqui a pouquinho você vai para a sua casa abençoado, descansar. João capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Valorizem esse culto da terça-feira, o culto profético. Não faltem. Venham. O culto profético é um culto de oração. O culto profético é um culto de uma restauração da fé. Cada terça-feira que nós nos reunimos, nós ouvimos uma palavra viva que renova as nossas forças, que aviva a nossa fé. Até porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a pessoa fica desanimada, quando ela fica abatida por causa de um problema, normalmente ela diz: fulano, ora por mim porque eu já estou sem fé. E sem fé, qual é a resposta que a pessoa vai ter? Nenhuma, é impossível. A Bíblia usa essa palavra, né? Impossível. Não tem jeito. Então o culto de terça-feira é um dia de avivar a fé. É uma energia, é uma carga para a fé. É como se você pegasse o seu celular e colocasse na tomada. Pronto. É isso que a gente faz aqui toda terça-feira. Dá uma carga na nossa fé. Olha o que está dizendo aqui em Hebreus capítulo 11. Olha lá, versículo 6. O que eu acabei de falar, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, quer dizer, recompensador dos que o buscam. Então a Bíblia está dizendo para mim que quando eu busco a Deus, quando eu procuro renovar a minha fé, quando eu estou na oração, a oração é buscando a Deus, socorro de Deus, falando com Deus. Ninguém vê Deus. Se você falar que você vê Deus, eu vou querer ficar muito perto de você, porque você é o privilegiado da humanidade. Ninguém vê Deus. Ninguém escuta a voz de Deus. Isso daí foi uma raridade que aconteceu para algumas pessoas. Não sei se você vai concordar comigo, mas muito melhores do que nós, pessoas muito mais santas do que nós. Foi uma raridade. Eu me lembro uma vez que Moisés, conduzindo o povo ali no deserto, Moisés sobe no Monte Sinai. Moisés sobe no Sinai. Eles ficam um bom tempo ali no pé do monte, o povo. E o povo começa a questionar se realmente Moisés estava ouvindo Deus falar ou se Moisés estava inventando as coisas. Se Moisés estava enganando eles. Na verdade eu acho que ali era inveja, era despeito. Aí o Moisés fala: não, gente, é Deus que está falando isso. É Deus. Aí o povo: tá bom. Se é Deus que está falando com você, então fala para Deus falar com a gente também. Aí Moisés: então tá bom. Eu vou pedir para Deus falar com vocês. Se eu não me engano, daqui 3 dias, né? Ele fala: daqui 3 dias, Deus vai falar com vocês. Nesses 3 dias, vocês terão que se santificar, se purificar, tirar de vocês toda a maldade, toda a malícia, afastar tudo aquilo que não agrada a Deus e tal. Veio um monte de restrições, de regras, no sentido de uma purificação. Falou: homem não toca em mulher, mulher não toca em homem. É uma santificação total. Daqui, se eu não me engano, 3 dias ele fala, ele vai mostrar ali. Deus vai falar com vocês. Está lá em Êxodo. Aí no terceiro dia que Deus vai falar, no dia que Deus vai falar, se eu não me engano é o terceiro dia, ele vai confirmar ali.
O que acontece? A Bíblia fala que o monte fica como se estivesse em chamas. Olha que maravilha, que coisa tremenda. O monte fica como se estivesse pegando fogo. Detalhe, lá é deserto, não tem mato. Como é que você coloca fogo na pedra? Só mesmo o poder de quem? De Deus. Você não coloca fogo na pedra, você coloca fogo no papel, você coloca fogo na madeira, você coloca fogo no mato, na selva, mas na pedra não. O monte fumegava. Ele está mostrando? É isso, olha lá. Olha que maravilha. Lá em Deuteronômio que está mostrando, é, isso, é aí mesmo? Sim, sim. Tem certeza? Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte. Aonde? Do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Mas aí você está mostrando o que ele falou, né? Não, eu quero a parte que eles não aguentam ouvir. É aí que fala? Não, é aquela parte que Deus vai falar, está lá em Êxodo mesmo. Aí o que acontece? Quando Deus começa a falar, Moisés está entendendo tudo. Moisés está ouvindo Deus falar. Mas o que o povo escuta? Trovões, relâmpagos, som estridente, e o povo fica com medo. Não, Moisés, nós agora acreditamos que Deus estava falando com você. Fala com Deus para falar só com você, que nós já vamos acreditar. Não precisa mais Deus falar conosco. Não precisa mais. Então esse negócio das pessoas falar, Deus falou comigo, eu ouvi Deus falando, cuidado com esse negócio aí, é meio complicado. Sim, a pessoa pode acontecer, pode, mas é uma pessoa muito especial, muito diferente. Eu penso assim. A gente acha que precisa melhorar muito, né, para chegar perto de um nível assim. Mas enfim, nós não vemos Deus, nós não ouvimos a voz de Deus. Então qual é a única forma de conseguirmos ter essa conexão com Deus, a fim de que Ele nos recompense naquilo que nós estamos buscando? É a fé. Por isso que a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Ele encontrou, olha lá, e Moisés levou, falei que era Êxodo, olha lá, Êxodo 19, 17. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se aonde? Ao pé do monte. Todo o monte Sinai, acontecia o que com ele? Fumegava. Nós não estamos falando de uma montanhazinha pequenininha não, viu? Nós estamos falando de um monte que tem quase que 2.000 metros de altura, 2 quilômetros de altura. Enorme, enorme. E a Bíblia diz que todo o monte Sinai, o quê? Fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então, além do monte começar a pegar fogo, o monte o quê? Tremia. Imagina um barulho, imagina a situação. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia da onde? Do trovão. Moisés ouvia a voz de Deus como uma pessoa conversando com a outra, mas o povo ouvia o quê? Trovão e trombetas. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai. Agora você começa a entender por que eu quero tanto ir ao monte Sinai. Descendo o Senhor
para o cimo do monte Sinai. Chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, que se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Ou seja, até o sacerdote tinha que ficar mais consagrado. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, pois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Então falou Deus todas estas palavras. E aí vai o texto, aí depois você lê na casa de vocês lá, e continua lá no Êxodo lá. Mas o que eu queria mostrar para vocês ali? O que o povo ouvia? Trovões, trombetas. Então, a nossa forma de entrar em sintonia, em conexão com Deus, é vendo Ele? É ouvindo Ele? É através do quê? Única e exclusivamente através da fé. Única e exclusivamente através da fé. E o que é fé? Certeza do que eu estou buscando. Agora olha que interessante aqui em João capítulo 20. Evangelho de João capítulo 20, versículo 24. Você sabe que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia fala que uma mulher chamada Madalena foi até o túmulo de manhã e ele não estava. Ele não estava. E ela volta correndo, anuncia para os discípulos, e os discípulos correm lá também para se certificarem. Ele não estava morto lá mais, não existia o corpo lá mais. Não existia. Mais tarde, o que Jesus faz? Jesus aparece em uma casa onde os discípulos estavam reunidos com medo. Por que com medo? Também, mas o medo maior deles é 3 dias atrás, 4 dias atrás, prenderam o mestre, bateram no mestre, mataram o mestre. Agora quem é o próximo da lista? Somos nós. Somos nós. Então eles se escondem numa casa. Pelo que a Bíblia indica, era a mesma casa da Santa Ceia, aonde Jesus ministrou a Santa Ceia. E pelo que a Bíblia indica, era a mesma casa do dia do batismo no Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. Aquele lugar se tornou quase que um quartel-general dos apóstolos de Jesus e dos cristãos. Então eles ali trancados dentro da casa, quem aparece? Jesus. Mas aí que está o problema, é sair correndo. Lá fora estavam os perseguidores, aqui dentro aparece o que morreu. Vou fazer o quê? Imagina a situação, realmente é de assustar. Tanto é que eles ficaram atemorizados. Eles achavam que era um espírito, menos o Judas. Mas espera aí, não é só menos o Judas não, é aí que eu queria chegar. Nós vamos chegar aí agora. Vamos saber se estava todo mundo lá agora. Espera aí. Só que o que eu quero que vocês entendam é: aparece Jesus, eles acham que é um espírito, eles ficam assustados. E aí Jesus fala: rapaz, vocês estão com medo de quê? Sou eu. Olha aqui, ó, os buracos dos cravos, tal.
Tem alguma coisa para comer aí? Pronto, espírito não come. Aí eles tinham peixe assado, tinham mel, e deram para ele, e ele pegou e comeu. E aí eles testificaram que realmente era quem? Jesus. Até aí está entendido? Olha o que diz aqui em João capítulo 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, o que está escrito aí? O que está escrito aí? Pronto. Tomé não estava lá. Tomé não estava junto com eles naquela casa quando Jesus veio. Aí vem a explicação da incredulidade de Tomé e da incredulidade de muitas pessoas nos milagres de Deus. Onde estava Tomé quando Jesus apareceu naquele lugar? Sei lá. Em qualquer lugar menos aonde ele deveria estar. Mas por que pouco fala nele? Justamente pela atitude. Quando a pessoa não tem esta conexão com Deus através da fé, pouco vai se falar nela. Assim também é na igreja. Às vezes você chega no culto, tem alguém contando um testemunho, aí você olha para aquele testemunho, aquela bênção e fala: que maravilha, será que é verdade? A sua pergunta é: será que é verdade? E a pergunta da Bíblia é: onde estava você quando Jesus apareceu e operou aquele milagre? Porque provavelmente, se você tivesse ali, no mesmo lugar onde aquela pessoa que recebeu a bênção estava, é bem provável que você também estaria sendo abençoado. Se Tomé estivesse dentro daquela casa, no dia que Jesus apareceu, ele teria também sido honrado com o privilégio de ver Cristo Jesus ressuscitado. Não existiria dúvida. Por que existiu a dúvida? Por que houve a incredulidade? Por que o Tomé não é lembrado na Bíblia? Não se fala de Tomé, porque Tomé não estava aonde devia estar. Vou dar um exemplo para você compreender. Crucial. Seria outro homem, seria outra criatura. Se ele tivesse ali, ele teria participado daquela maravilha. Então ele não seria o Tomézão, o incrédulo, o duvidoso. Não! Ele seria mais um Mateus, mais um Pedro, mais um João. Ele seria um homem lembrado. Ele seria alguém marcado pelo poder de Deus, como aquele paralítico do tanque de Betesda. Quanto tempo que aquele homem ficou lá na beira do tanque esperando o milagre dele? 38 anos. 38 anos. Mas o dia que Jesus apareceu na beira do tanque, aonde que o paralítico estava? Ele estava lá. Ele estava lá. E se aquele dia que Jesus apareceu na beira do tanque, o paralítico não estivesse lá? A gente já está falando do paralítico do tanque de Betesda na Bíblia? Alguém ia lembrar que ele existiu? Alguém ia usar ele como referência? Não! Não! Deus está ensinando para mim e para você que muitas das vezes nós não recebemos aquilo que precisamos e que até cremos que Deus pode fazer, porque nós não estamos no lugar aonde deveríamos estar. Na oração, na perseverança. A Bíblia fala que onde estão dois ou mais reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor está presente. É bíblico. Então quando a gente se reúne aqui, um exemplo, na terça-feira no culto profético, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20,
e estamos aqui profetizando, orando, Jesus está presente. Então, se Ele está presente, maravilhas irão acontecer. Aí depois não adianta ficar questionando, será que aconteceu? Será que é verdade? Como o rapaz deu testemunho aqui no domingo, gastou mais de 20 mil reais com médicos e com remédios, com problema de saúde. Mais de 20 mil. E Jesus curou, livrou ele. A pergunta que muitos fazem, será que ele estava falando a verdade? Eu digo para você, aquele que questiona se se o rapaz estava falando a verdade ou não, é porque com certeza ele não estava no lugar onde o rapaz estava. Continua comigo, eu quero que você continue comigo. Vamos lá. Então vamos lá. Então aconteceu tudo o que eu já tinha contado. Jesus chegou naquele lugar, comeu pão, comeu peixe, melhor dizendo, comeu mel. E o Tomé não estava lá. Quando Tomé apareceu, sabe-se lá onde o Tomé estava? Disseram-lhe então os outros discípulos. O que os outros discípulos disseram para Tomé? Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, o que ele respondeu? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ele olha para os outros. Ele era terrível, hein? Ele olha para os outros e fala assim, ó. E engraçado que ele já andava com aquele pessoal há quanto tempo? 3 anos. Ele falou, se eu não botar o dedo no buraco que o cravo fez, e se eu não colocar a mão no corte que o soldado fez lá na cruz, do lado dele, ele diz, de modo algum eu acreditarei. Mas por que toda essa dúvida? Vamos ver se você está entendendo. Por que toda essa dúvida? Porque ele não estava no lugar aonde ele deveria estar. Ele não estava. Vamos continuar então. Versículo 26. O título da mensagem é: Jesus aparece novamente a quem? Aos discípulos. Olha como é que é interessante aqui agora. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E o que? Agora mudou. Agora o Tomé já não estava por aí mais. Agora o Tomé entendeu aonde ele deveria estar. Se ele apareceu foi aqui, quando vocês estavam reunidos em oração, então eu vou ficar por aqui, porque se ele apareceu, ele vai aparecer de novo. E quando ele aparecer, eu vou estar aqui para ver. Eu vou estar aqui para testemunhar, para testificar. Então 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos naquele mesmo lugar, e Tomé com eles. Agora olha que interessante. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes. O que Jesus disse? Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo,
mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados, bem-aventurados quer dizer felizes, abençoados, os que não viram e creram. Então agora Tomé viu a Jesus, porque agora Tomé estava aonde ele devia ter estado antes. E Jesus resume o texto dizendo para nós, aí já é Jesus dizendo para nós: felizes são aqueles que não precisam primeiro ver para crer. Felizes são aqueles que creem, que usam a fé, que criam uma sintonia, uma conexão com Deus através da fé, porque eles acreditam que orando, que buscando a Deus, eles serão galardoados, recompensados pelo Todo-Poderoso. Esses são felizes, esses são abençoados, porque aqueles que precisam ver para depois acreditar, então esses aí vão ter que esperar um tempo maior, porque primeiro vão ver acontecer na vida de outros, vão ver outros testemunhando, vão ver outros glorificando a Deus, para depois ele passar a estar onde deveria estar. O Tomé podia ter sido honrado desde o princípio, mas não. Estava perdido. Por João, pelo apóstolo João. Então, meus irmãos, olha que maravilha o que Deus está nos ensinando aqui nesta mensagem de hoje. Às vezes, ou sempre, pessoas deixam de ser abençoadas, pessoas deixam de ser galardoadas, porque não estão no lugar onde deveriam estar. Deus está ensinando para mim e para você: viva pela fé, ore, clame, profetize, creia, que Deus vai te honrar também, e você vai ser o próximo a dizer para as pessoas: eu vi Jesus na minha vida. E as pessoas vão dizer: você está mentindo, eu só acredito se eu ver. Então, passe a estar no lugar certo, que você também vai ver. Mas eu vi na minha saúde, eu era doente, e graças a Deus, os exames agora dizem que eu tenho saúde, que eu estou curado. Eu estava numa situação muito difícil, tudo amarrado, tudo trancado. Jesus veio, abriu as portas que estavam fechadas. Hoje eu estou abençoado, estou prosperando. Minha casa estava uma destruição, vícios, maldições. Jesus veio, entrou na minha casa. Hoje a minha casa é um pedacinho dos céus. Eu vi e estou vendo Jesus na minha vida. Guarde essa semente, deixa ela brotar, deixa ela crescer e deixa ela dar frutos na sua vida. Amém? Quem entendeu a mensagem? Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu vou te dar uma folha profética. Terça-feira que vem nós vamos estar aqui orando, profetizando, clamando a Deus, unindo a fé. Esse daí, a Bíblia não conta muita coisa dele não. Diz os estudiosos, que ele foi lá para o lado da Turquia pregar o evangelho para o lado de lá e morreu por lá. Olha, se passou a pregar com fé, eu não posso afirmar para o senhor, mas que ele teve que acreditar que Jesus ressuscitou, ele teve. E mostrar para nós. Ele disse: o objetivo de Jesus aparecer para ele era para ele crer e mostrar para nós. A Bíblia foi escrita não para eles, mas para nós. Dá o exemplo para nós. Eu falava ali agora há pouco, tomando café com
com as pastoras, com o pastor Antônio, eu falava do cego de Jericó. Depois eu quero que você estude sobre a mensagem do cego de Jericó, você vai ter uma revelação extraordinária. A Bíblia, pelo que ela nos indica, nos dá a entender, Jesus foi a Jericó por causa de Zaqueu. Se você observar a mensagem do cego de Jericó, Zaqueu vem logo depois. Jesus vai a Jericó ali por causa de Zaqueu, o que dá a entender é isso. Porque ele diz o que para Zaqueu, quando Zaqueu sobe na figueira lá, fica pendurado, olhando para Jesus, para ver Jesus passar. O que Jesus fala para ele? Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar em sua casa. Quer dizer o quê? Eu vim de longe para me hospedar na sua casa. Então, quando Jesus falou isso para ele, já tinha um projeto. Jesus não estava passando por passar. Só que a Bíblia diz que quando ele passava no caminho de Jericó, na beira do caminho ficava quem? Os cegos, mendigos, pedindo esmola. Olha só que interessante. Jesus indo para Jericó, depois ia para Jerusalém. Tinham os cegos pedindo o quê? Esmola, mendigos. Aí o cego escuta uma multidão, um barulho grande, fora do normal, ele pergunta, vem cá, o que é que está acontecendo aí? E alguém diz, é Jesus, o Nazareno que está passando. E quem é esse Jesus? Ele é um profeta, ele cura os enfermos, liberta os cativos, ele ressuscita mortos, ele prospera quem está na miséria. O cego olha a maneira de falar, né? Ele era cego, como é que ele olha? O cego entende, é minha oportunidade. Olha que interessante. É minha oportunidade. O cego estava no lugar aonde ele devia estar. Olha que tremendo isso. Ele estava no lugar onde ele tinha que estar. Quando Jesus passa, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí alguém olha para ele e fala, cala a boca, cego. Ele não pode te ouvir, já está lá na frente, tem uma multidão. O cego o quê? Quando é que esse homem vai passar no caminho aonde eu estou de novo? Quando é que eu vou estar no lugar certo de novo? Sabe-se lá Deus, se eu vou estar no lugar certo de novo alguma vez na minha vida. E a Bíblia fala que ele começa a gritar mais alto, desesperadamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para e manda fazer o quê? Manda fazer o quê? Parou Jesus e disse, o que Jesus disse? Chamai-o. Chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Diga glória a Deus. Que maravilha, hein? Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Interessante. Com Zaqueu ele disse, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Com o cego ele já diz, o que você quer que eu te faça? Em outras palavras, o projeto aqui em Jericó era com o Zaqueu, mas você está entrando meio que de carona no projeto. O que você quer? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Opa! Que eu torne a ver. Quer dizer que não era um cego de nascença. Quer dizer que foi um problema que aconteceu na vida dele no meio da jornada. Então Jesus lhe disse, lê lá para mim, o que Jesus disse para ele?
que Jesus disse para ele? O que eu disse para vocês que nos conecta a Deus hoje e que nos traz a recompensa que precisamos? A fé. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Diga glória a Deus. Não, e o pior, imagina o pior, ele contando um testemunho e alguém dizendo para ele assim: eu só acredito se eu ver na minha vida. É igual Tomé. É exatamente isso. Mas por que o outro questionava o cego e era incrédulo? Porque o outro não estava no lugar onde deveria estar. Se tivesse lá, ele teria visto Jesus curando o cego e ele também teria recebido a bênção na vida dele. Temos que estar no lugar certo, no lugar onde a bênção vai chegar. A oração, a fé, a sintonia com Deus vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Eu quero o versículo aqui de João. João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 29. João capítulo 20, versículo 29. Lá no cabeçalho da folha, antes de você profetizar nas linhas embaixo. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram, mas estavam sintonizados com Deus através da fé. Amém? Fica de pé no seu lugar, levante essa folha aos céus.